Eu vou trazer a Clarissa agora para a conversa, porque ela nos traz a seguinte informação. Quando a gente tem uma operação dessa magnitude da PF, né, Clarissa? A Polícia Federal, você nos conta que ela expõe um esquema mafioso por trás do Banco Master. Neste documento de hoje, nós não temos a citação de nomes da política, por exemplo. Mas a gente sabe o tamanho da preocupação da política com tudo isso. E aí, enquanto a gente te ouve, a gente vai observando alguns trechos, tá? Que a Clarissa Oliveira vem destacar para a gente. Clarissa, o que é que você tem a avançar diante das informações que nós temos acesso nesta manhã? Elisa, quando a gente olha para o conjunto desse relatório da Polícia Federal que embasou essa nova fase da operação, a gente vê com muita clareza que o esquema ali, essa organização criminosa descrita, liderada por Daniel Vorcaro, ela tinha todas as ramificações e um modus operandi digno de máfia. A gente está falando de intimidação de adversários, ameaças à imprensa, infiltração no poder público. Sim, você tem ali uma menção direta aqui a agentes do sistema financeiro, mas a gente sabe que as ramificações políticas dessa investigação existem e ainda estão para aparecer. Você tem todo um mecanismo para desviar dinheiro público, evitar que o poder público, os agentes de investigação consigam atuar de maneira correta, obstrução generalizada, todos os elementos assim, coroados aí com um esquema de contratação de capangas. Era isso que a gente tinha para intimidar e silenciar qualquer tipo de agente, seja ele qual for, que possa vir a expor a atuação dessa organização criminosa. Então, esse modelo está muito bem desenhado nessa investigação da Polícia Federal, mas, como você disse, as ramificações políticas não estão aqui nessa fase e a gente sabe que elas existem. Para avançar um pouco nessa história, o que a gente poderia imaginar, por exemplo, como novos passos para além do trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal. Investigação parlamentar, né? Algo que corriqueiramente entra em discussão num caso como esse. Pois é curioso a gente ver o movimento que existe no nosso Congresso Nacional para fazer exatamente o oposto, frear qualquer tipo de investigação parlamentar que avance sobre o caso Master. Isso não vem à toa, porque a gente sabe que as ramificações vão para todos os lados da cena política. O que a gente viu acontecer, por exemplo, nos últimos 2 dias aí, mais ou menos, Elisa? Um movimento muito claro para frear a instalação de uma CPI do caso Master no Congresso Nacional, com argumentos da cúpula da Câmara dos Deputados de que, não, tem uma fila de requerimentos. Olha, um novo movimento, por exemplo, que veio hoje de manhã, depois da prisão de Daniel Vorcaro, é a ideia de que, olha, a investigação está muito bem avançada, teve até já uma nova prisão dele, a Polícia Federal já está muito adiantada nisso, então não haveria justificativa para iniciar nesse estágio uma investigação parlamentar. Ou seja, a gente vê o meio político buscando uma blindagem, mas está muito evidente o tamanho da ramificação desse esquema dentro do poder público. Eu destacaria aqui, né, Elisa, até alguns me diz trechos a página, que consolidam, isso é na 31. Perfeito. Vocês me desculpem, tá, se a gente tiver passado por esses pontos no começo do jornal, mas é porque eu estava ali falando com as minhas fontes. Não. Eu acredito que a gente ainda não Quase chegou aqui. Quase 50 páginas, Quando a gente tem vários trechos olha ali para a página 31, a gente já está caminhando ali para um apanhado um pouco mais geral sobre o funcionamento dessa organização. No item 92? No item 92, tá. A gente... Bom, posto esse quadro, vou começar aqui pelo meio desse item 92. A liberdade dos investigados compromete, assim, de modo direto, a efetividade da investigação e a confiança social da justiça penal, isso aí justificando, então, a decisão por uma prisão preventiva desses agentes. Permitir que permaneçam em liberdade, que essas pessoas investigadas permaneçam em liberdade, significa manter em funcionamento uma organização criminosa que já produziu danos bilionários à sociedade. Sob outro prisma, há risco concreto de destruição de provas, pois os investigados demonstram possuir meios de acesso a documentos sensíveis e a sistemas estatais, além do domínio de empresas instrumentalizadas para a prática de ilícitos de seus interesses. Que grave, hein? Aí no 93 prossegue. A organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização,
mesmo após a deflagração de operações. Ou seja, mesmo com a investigação em andamento, depois daquela prisão inicial de Daniel Vorcaro, a autorização para que ele taxasse a prisão, mas seguisse sendo monitorado, todas as frentes de averiguação que envolvem esse processo, ainda assim a Polícia Federal enxerga uma clara capacidade desse grupo de se remodelar, de se reinventar para garantir o seu funcionamento, mesmo que a sua cabeça esteja comprometida. E aí prossegue então o texto. Portanto, acaso os investigados permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes públicos, olha aqui, olhar para mais agentes públicos e da continuidade de prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada. Aqui do que a gente está falando? De uma lavagem de dinheiro desviado ou dinheiro ilícito resultante desses crimes cometidos por Daniel Vorcaro e pelo Banco Master contra o sistema financeiro, para poder aí preservar parte do patrimônio obtido por meio do cometimento desses crimes. E assim, no que diz respeito ao elemento de contemporaneidade, as atividades criminosas, tal como demonstrado pela Polícia Federal em sua representação, continuaram a ocorrer mesmo após o início do inquérito e operações dele decorrentes. Então, aqui você tem uma fundamentação da decisão de prender Daniel Vorcaro e esses demais agentes diante das novas circunstâncias evidenciadas pela investigação. O que veio de elemento novo que justificaria, portanto, essa nova prisão de Daniel Vorcaro? Lembrando, a gente... Sim, tem provas muito robustas nessa investigação, mas como você disse, Elisa, a gente está vendo a contraofensiva do meio político a essa investigação do Banco Master. Então, imaginar que Daniel Vorcaro não teria nada a acrescentar numa delação é apequenar muito o tamanho do peso que ele teve em termos de relacionamentos políticos. É claro que a gente vê uma operação dessa magnitude, descrita dessa forma, pela Polícia Federal. E a gente imagina que não tem nenhum político envolvido, que não há mais nada a se acrescentar a essa investigação, e é aí que reside o fator de contribuição que Daniel Vorcaro teria a dar numa eventual delação, sim. São muitos elementos que ainda aparecem em aberto, muitas frentes de investigação que ainda não foram expostas, muito provavelmente, naturalmente, porque a Polícia Federal ainda segue trabalhando. A gente está com uma investigação em andamento. Portanto, antes que seja possível vir a público com informações sobre agentes públicos, outros agentes públicos que possam ter envolvimento nesse caso, é preciso antes concluir essa apuração, essa averiguação. Está muito evidente que as ramificações são muitas e a gente vê um movimento da política para tentar frear isso tudo. Obviamente, não é à toa que isso está acontecendo, Elisa.